Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, da Alencar Advocacia. Bom, eu estou gravando esse vídeo aqui para comentar com vocês a primeira sentença que foi julgada com base na Lei 14.181, tá? Que é a Lei do Superendividamento, que é um procedimento completamente diferente do procedimento comum que a gente já está acostumado, tá? No vídeo anterior eu já expliquei um pouco mais sobre essa lei, já expliquei quais são os procedimentos, então não vou tratar aqui. Então eu quero mais comentar essa sentença, trazer alguns comentários. Na minha opinião, a sentença foi um pouco confusa, foi um pouco omissa, diversos artigos aí da Lei 14.181, algo que já era meio que esperado, como é uma lei muito nova, uma lei que foi aprovada agora em julho, então assim, não tem ainda jurisprudência formada sobre esse assunto, não tem praticamente nenhuma sentença. Eu creio que essa é a primeira sentença, pelo menos no DF, né, que foi julgada com base nessa Lei 14.181, tem pouca doutrina também tratando sobre a lei, porque a lei realmente é muito recente. Tem doutrina tratando sobre o projeto, mas como muita coisa foi vetada, muita coisa foi alterada, a doutrina que tem sobre esse assunto não é ainda a ideal, tá? Então, assim, na minha opinião, o juiz ele julgou até mesmo contrária a diversos artigos aí da Lei 14.181. Talvez, na opinião dele, realmente ele julgou corretamente, como cada juiz vai fazer a interpretação dessa lei, mas, na minha opinião, ele realmente contrariou totalmente o que estava escrito na lei, tá? O que mais me chamou a atenção é que realmente ele proferiu uma sentença em um prazo aí de mais ou menos 2 meses. Então foi um processo que assim tramitou muito rápido. Então isso mostra que é um juiz bastante competente, uma vara que realmente estava preocupada em resolver a situação dessas pessoas, desses consumidores que estão super endividados. Olha só, a ação foi ajuizada em dia 19 de outubro, 15 dias depois foi marcada a audiência de conciliação, o que não é normal. Geralmente as audiências de conciliações estão sendo marcadas aí com prazo aí de 3, 4 meses, mas essa vara, esse juiz marcou a audiência com 15 dias. Logo em seguida foi feitas as contestações no processo, e eram diversos réus. Foram feitas as contestações no processo e ontem foi proferida essa sentença. Então foi um processo que demorou aí 2 meses, mas esse não é o comum, pessoal. A grande maioria dos processos, a grande maioria das ações que estão tramitando com base nessa Lei 14.181, a média de prazo aí só para ocorrer a audiência de conciliação é a média de 4 meses, tá bom? E nesse caso aqui foi a exceção da exceção que resolveu o processo aí em 2 meses, tá? Então eu vou comentar com vocês aí um pouco da sentença, tá? Então eu vou fazer uma leitura aqui de alguns tópicos aqui específicos. Claro, sem divulgar os dados aqui do consumidor. O primeiro ponto aqui da sentença que me chama a atenção, e assim, o juiz deu uma decisão muito bem fundamentada nesse ponto, é que os bancos eles questionaram que não poderia tramitar esse processo com base nessa lei, porque ainda não foi regulamentado um mínimo existencial. E de fato não foi regulamentado, pessoal, um mínimo existencial. Mas o fato de não ser regulamentado um mínimo existencial, o juiz não pode deixar de julgar um processo, tá? Inclusive, na nossa legislação proíbe o juiz deixar de julgar um processo por falta de legislação. E nesse ponto o juiz fundamentou muito bem. Ele disse exatamente isso: o fato de não ter regulamentação específica definindo o que é um mínimo existencial não afasta o julgamento do processo. E daí ele estabeleceu parâmetros para definir, na opinião dele, o que seria esse mínimo existencial, tá? E nesse ponto ele diz o seguinte, que em relação, assim, foi até uma fundamentação diferente do que a gente usa nas nossas petições iniciais. Ele usou como parâmetro o artigo 529 do CPC, parágrafo 3º, em que se permite a penhora de até 50% dos rendimentos líquidos do devedor para pagamento de pensão alimentícia. Então ele usou essa regra específica do CPC em relação à penhora de salário para pagamento de pensão alimentícia, vai estabelecer como um mínimo existencial nesse caso específico aqui. Inclusive na primeira sentença que ele dá. Então sempre realmente ele coloca aí 50% da renda do consumidor para pagamento dos empréstimos. O que eu não concordei com ele, pela fundamentação dele aqui, é que ele calcula sobre a remuneração bruta. Mas ele esquece que sobre a remuneração bruta tem os descontos obrigatórios. Tem contribuição, tem imposto de renda, tem seguridade social, às vezes tem pensão alimentícia, tem diversos outros descontos que são obrigatórios. Mas ele entendeu o contrário, ele calculou 50% da remuneração bruta, como se de fato o consumidor recebesse a remuneração bruta de salário, como se ele conseguisse abrir mão de algum desconto obrigatório.
Então, nesse ponto aqui eu discordo dele completamente. Deveria ser utilizada a remuneração bruta, porém, abatir descontos obrigatórios, tá? Que é imposto de renda, seguridade social, pensão alimentícia e outras contribuições que eventuais servidores também têm, que são compulsórias, que estão previstas em lei. Então, nesse ponto eu discordo do juiz, tá? Mas aqui ele deu uma decisão interessante, colocou 50%, já ajuda bastante para quem realmente está sem salário. Outro ponto que eu não concordei com ele é o seguinte: ele indeferiu a instauração do processo por superendividamento, porque ele entendeu que não cabe ao juiz criar o plano de pagamento. Isso aqui está completamente errado, isso aqui não tem nem fundamento. Ele diz que, assim como ocorre nas falências, cabe ao juiz apenas, olha só como ele colocou, cabe ao juiz apenas, na sua atividade postulatória, reunir com os credores, verificação das situações peculiares de cada grupo, identificação de elementos externos à ação judicial, mas que trazem impacto na definição definida do plano. Então, caberá ao juiz apenas verificar a legalidade do plano, se cumprir as formalidades legais, se são distribuídos os bens e dívidas conforme parâmetros do ordenamento jurídico, mas sem a escrita original do juiz. Então, ele quer dizer o seguinte, que o plano de pagamento não é criado pelo juiz. Segundo o entendimento do magistrado, o plano compulsório de pagamento é criado pelo consumidor. Mas não é isso que diz a lei, pessoal. Vou abrir para vocês aqui, ó. A lei é muito clara. Em momento algum, a lei diz que quem tem que criar o plano de pagamento é o consumidor. A lei diz que, na primeira etapa, que é a audiência de conciliação, tá? Que é o artigo 104A da Lei 14.181. Então, o artigo 104A da Lei 14.181 estabelece que, sim, o consumidor, em primeiro momento, na audiência de conciliação, apresentará o plano de pagamento amigável, tá bom? Então, isso foi feito no processo. Houve uma audiência de conciliação em que o consumidor apresentou seu plano de pagamento e os bancos recusaram a proposta de acordo. Ponto final. Então, parte para a segunda etapa, que é o artigo 104b. Como não houve acordo, como não houve conciliação entre as partes, parte para a segunda etapa, que é a instauração do processo por superendividamento. E aqui é um plano judicial compulsório. A lei é bem clara. Fala que, em relação àquelas dívidas que não foram repactuadas na audiência de conciliação anterior, será criado um plano judicial compulsório. Então, cabe ao juiz a criação desse plano compulsório. Não cabe ao consumidor apresentar o plano. É o juiz que tem que apresentar o plano. E o artigo é muito claro sobre isso. Tanto é assim que mais à frente, no parágrafo 3º, tira dúvidas se realmente é o consumidor ou se é o magistrado. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 104b da Lei 14.181. Diz que o juiz, caso queira, ele pode nomear um administrador, que na verdade é um perito, para que no prazo de 30 dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Ou seja, se o juiz não conseguir apresentar o plano de pagamento, ele vai nomear um perito para fazer isso aí. E o que o perito vai fazer para ele? Vai fazer em favor do juiz apresentar um plano de pagamento. Tá? Então, se o perito está cumprindo uma ordem do juiz porque ele não está conseguindo criar esse plano de pagamento, então quer dizer que quem deve apresentar o plano de pagamento é o juiz, não é a parte autora. Então, o artigo é muito claro. O juiz poderá nomear o administrador, que é um perito, que terá a incumbência de apresentar um plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. Tá? Imagine só, pessoal, como é que um consumidor vai apresentar um plano de pagamento compulsório, sendo que ele não é um contador, sendo que ele não é um economista, ele não tem condições de fazer esses cálculos. Realmente é um cálculo muito complexo. Então, o consumidor, no momento que ele tem apenas os contratos, tem apenas os extratos bancários, ele não tem a mínima condição de elaborar um plano de pagamento. E é justamente por isso que essa obrigação é repassada para o juiz através de um auxiliar, que é esse perito, criar esse plano de pagamento das dívidas. Tá? E é assim que tem que ocorrer. Mas o juiz entendeu que não, que quem tem que apresentar o plano de pagamento é o consumidor, quando na verdade a lei é muito clara. Quem tem que apresentar o plano de pagamento é o juiz, não é o consumidor. O correto era, como não houve acordo, instaurar o processo por superendividamento
Logo em seguida, citar todos os credores, aqui no caso, vai apresentar a documentação necessária e também explicar o porquê que ele não concorda com... Cadê como diz aqui? Por que ele não concorda com a aceitação do plano voluntário que foi apresentado pelo consumidor na primeira audiência de conciliação, ou por que ele não se interessa em renegociar com o consumidor. Tá? Então, chega muito claro que é o parágrafo 2º aqui do artigo 104b. No prazo de 15 dias, os credores serão citados, juntarão os documentos e razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar as dívidas. Então, aqui incumbe aos credores apenas isso. Tá? Explicar para o juiz porque ele não concorda com a renegociação, explicar para o juiz porque ele não concordou com o plano voluntário que foi apresentado pelo consumidor. Mas também esse procedimento não foi respeitado aqui pelo meritíssimo juiz. Então, seguindo aqui, pessoal, outro ponto omisso aqui na sentença, também contrário à legislação, a Lei 14.181, como eu disse para vocês, o juiz não quis instaurar o processo por superendividamento, tá? E ao final aqui ele determinou a readequação da dívida do consumidor a 50% da sua remuneração bruta. Porém, ele não diz o valor que cada banco vai poder descontar aqui do consumidor. Ele não estabeleceu o prazo máximo aqui também de 60 meses. Ele apenas mandou readequar a dívida a 50% da sua remuneração bruta em relação aos empréstimos consignados e empréstimos debitados na conta corrente, referente também ao cartão de crédito, que é debitado na conta corrente. Vou readequar tudo aqui a 50% da remuneração bruta do consumidor. Porém, ele também não respeitou aqui o que diz o artigo 104b da Lei 14.181. Estabelece que, na criação do plano de pagamento, o prazo máximo de pagamento dessas dívidas será em 60 meses. E o juiz não colocou esse prazo. O juiz simplesmente mandou limitar os empréstimos a 50% e não estabeleceu o prazo aí de 60 meses. Também não determinou a redução do saldo devedor, porque no mesmo artigo estabelece que deve ser, além de reajustar essa dívida nesse prazo máximo de 60 meses, deverá também reduzir os encargos dos contratos, ou seja, os juros, as taxas, tudo que é encargos que tem nos contratos, de acordo com o artigo 104b, parágrafo 3º. Tá? Também estabelece que deve sim ser reduzido os encargos moratórios, encargos que tem no contrato. O parágrafo 4º também do artigo 104b estabelece que o consumidor tem que pagar no mínimo o valor principal devido, apenas com correção monetária. Então veja que tem que ser retirado os juros e os encargos moratórios dos empréstimos bancários. Porém, o juiz também não fez redução do saldo devedor, não estabeleceu o prazo máximo aí de pagamento dessa dívida em 60 meses, não criou o plano de pagamento, apenas determinou a redução das parcelas a 50% da sua remuneração bruta, e foi omisso aqui a outra questão, se essa sentença aqui procedente, se ela suspende os efeitos da mora, ou se ela suspende a inscrição do nome do consumidor na SPC e Serasa. Tá? Nada disso foi dito, nada disso foi estabelecido na sentença. E o artigo 104A, parágrafo 4º, estabelece que no plano de pagamento deve constar também, estabelece que o plano de pagamento deve constar na sentença a suspensão ou a exclusão do nome do consumidor de banco de dados, e isso, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a SPC e Serasa. Tá? Então, nem essa informação constou na sentença. Então, a princípio aqui, já que não constou essa informação, a princípio o banco pode entender que pode negativar o nome do consumidor na SPC e Serasa, uma vez que a sentença não consta essa informação. Então veja aqui que o juiz também violou outro artigo aqui da Lei 14.181, que é o artigo 104A, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei 14.181. Então, em resumo, é isso, pessoal. Embora o juiz tenha julgado parcialmente procedente aqui os pedidos do consumidor, ele foi omisso aí, violou diversos artigos aí da Lei 14.181. A lei está muito clara, a lei tem que ser obedecida e tem que ser aplicada pelos magistrados. Sabe, tem juiz que não concorda com a lei, sabe, tem juiz que pessoalmente discorda
do objetivo da lei. Entende que se foi feito empréstimo tem que pagar da forma que está contratada. Mas não, se existe a lei tem que ser aplicada. O juiz só tem que aplicar a lei e mais nada. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que tiver sobre esse assunto, superendividamento, deixe aqui nos comentários do nosso canal no YouTube e também aqui no Instagram. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.